Obrigado. Olá, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder dar rosto também às nossas orações. Conhecê-los é uma alegria e um privilégio. E passar esse fim de semana, na verdade até a terça-feira, que eu também vou estar no curso de teologia aqui com vocês, é uma alegria, tem sido uma alegria para mim, para a Kelly, para a Liz, para a Sara e para o Davi também, né? Como o Léo falou, nós somos missionários da PMT, trabalhamos atualmente na Espanha, passamos um tempo na Romênia, já levamos, esse ano completamos 11 anos de campo transcultural e uma alegria estar aqui com vocês, conhecê-los e poder falar um pouco da palavra do Senhor e também introduzir vocês dentro de um universo que para mim é muito legal, muito apaixonante, muito desafiador, que é compreender como a nossa tradição reformada ela é um imperativo missionário também para as nossas próprias igrejas, ou seja, como um conceito de confessionalidade nos anima a nos envolver na obra missionária. Então a gente vai estar fazendo isso nesse momento da EBD e falando um pouco sobre a missiologia das confissões de fé reformadas, né? Mais na frente a gente vai falar um pouco da família, do ministério. E já peço desculpa porque a minha cabeça aqui, eu estou falando português e a minha cabeça só vem em espanhol, então vai sair um portunhol no meio. Não quer dizer que eu não falo português, quer dizer que eu prego todos os domingos em espanhol e algumas vezes vai sair alguma coisinha que você vai falar, isso está estranho, mas vai dar para entender, se Deus assim permitir. Quando eu falei com o Léo, a minha ideia, como vocês na escola dominical trabalham a Confissão de Fé de Westminster, né, vocês vão trabalhando os capítulos da Confissão de Fé de Westminster, eu quis pegar essa ideia, ampliá-la um pouco mais e trabalhar como esses documentos produzem uma visão missionária no crente e na própria igreja local. A gente vai fazer isso com mais do que um documento, ou seja, não só com a Confissão de Fé de Westminster, mas com outros documentos que eu vou citar para vocês também, e a gente vai poder ampliar a nossa mente em relação a esse assunto tão legal. Nos últimos anos eu tenho tido o privilégio de trabalhar também em formação missionária e dando aula, e uma das matérias que eu dou tem a ver com isso, e tem sido apaixonante para mim nos envolver nisso. Como professor, eu sempre gosto de dizer o que eu vou fazer para que o aluno fique sabendo que a gente está caminhando e chegando para o final, porque aluno bom é aquele que quer que a aula acabe, né? Então a gente vai fazer o que hoje? Eu vou introduzir o tema falando um pouco sobre o que seria o conceito de tradição reformada e depois o que seriam credos e confissões e a necessidade de uma igreja ter credos e confissões. Depois eu vou apresentar 4 grandes documentos ou 4 grandes confissões de fé, apesar que nem todas se chamam confissão de fé, dentro da história do protestantismo reformado. E depois eu vou apresentar como esses 4 documentos nos ajudam a ser uma igreja missionária por meio de 2 tópicos. Eu só vou poder tratar de 2 tópicos, que é o tópico da revelação e do conceito de igreja. Eu vou trabalhar como esses 4 documentos falam de revelação de Deus e como isso vai nos mover a um imperativo missionário, e como esses 4 documentos falam do conceito de igreja e como isso nos move ao envolvimento missionário. Então eu espero que todos estejam bem, né, na mesma página, e eu vou orar uma vez mais e a gente vai começar a nossa aula de hoje. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Dia do Senhor, dia teu, queremos nos gozar em Ti e desfrutar desse dia, adorar-te e aprender mais do Senhor. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, basicamente, o que seria tradição dentro do protestantismo, né? Tradição não é algo que está ligado somente ao ambiente religioso, mas está especialmente ligado também a esse tema. A tradição é a capacidade de grupos humanos de transmitir cultura criada pelo conjunto de indivíduos que o compõem, de multiplicá-la, enriquecê-la, conservá-la de geração em geração. Ou seja, a tradição estaria ligada à transmissão de conhecimento, conceitos, paradigmas, obras, dentro de um grupo de indivíduos com identidade comum, com vistas a fortalecer e enriquecer futuras gerações. Falando em bom português, aquilo que você ensina para o seu filho, aquilo que você tem de tradição familiar, isso tudo está dentro desse conceito mais amplo de tradição, né? Tem sempre uma historinha que eu conto quando dou aula nesse aspecto, é a história de uma receita
que falava que era uma receita de um peixe, né, de um preparo de um peixe, e dizia na receita que tinha que ter esse peixe sem a cauda dele, se tinha que cortar a cauda. E por gerações a família fez o peixe sem a cauda. E alguém teve a brilhante ideia de perguntar, mas por que tem que tirar a cauda? E aí conversaram com a mãe e tal, e a bisavó estava viva ainda. E foram falar com a bisavó, e quando falaram para a bisavó disse, não, eu cortava a cauda porque a tigela era pequena, não cabia o peixe dentro, eu cortava a cauda. Mas a transmissão desse conhecimento virou, né, uma tradição familiar de que o peixe tinha que ser sem a cauda, mesmo quando ele não tinha mais essa necessidade. Então, nós somos seres que geram uma tradição. Você tem sua tradição familiar, você tem sua tradição de país, de cultura, e você tem uma tradição também religiosa, por mais que você se negue a isso. Então, dentro desses conceitos de tradição no protestantismo, a gente precisa compreender o que a reforma fez em relação à tradição. Às vezes a gente tem uma visão de que a reforma protestante foi contra a tradição, mas a reforma protestante ela não foi contra a tradição. A reforma protestante foi a favor de que a tradição fosse vista dentro do seu correto uso, que tem a ver com essas duas expressões aqui. Os reformadores falaram que a escritura sagrada, a Bíblia, ela é norma normans, e que a tradição seria norma normata. O que é isso, pastor? A escritura, ela é uma regra que regula, isso é o que significa norma normans, e a tradição é uma regra que é regulada. Ou seja, os reformadores falaram então que a escritura é a nossa única regra de fé e prática, no sentido de que ela regula e normatiza todas as outras fontes do saber teológico. E a tradição, portanto, ela é colocada debaixo da Escritura para que, ao conhecer a Escritura, nós possamos fazer bom uso da tradição que, de alguma maneira, nos suporta. Né? Então, nós, por exemplo, presbiterianos, nós reformados, somos de uma tradição que vem aí desde a igreja primitiva, chegamos nos concílios ecumênicos, Niceia, por exemplo, completa 1.300 anos esse ano. Depois a patrística, nós vamos até a reforma, dentro da reforma nós vamos aí pelo braço do reformador João Calvino, ou seja, existe produção teológica ao longo desse tempo que a gente vai acumulando, mas essa produção teológica, ela está sempre subordinada à Escritura, mas ela nos ajuda a ler a Escritura. Por quê? Eu sempre digo assim, se você está lendo a Bíblia em casa, e você olha para um texto bíblico e diz, pastor, tive uma ideia que ninguém teve ao longo de 2000 anos de cristianismo. Eu digo para você, querido, você está errado. Em 2000 anos não teve um crente que tem o mesmo Espírito Santo que você tem, que olhou para esse texto e entendeu desse jeito. A probabilidade de que eu estou errado e não 2000 anos de história da igreja, de pensadores usados por Deus, que estudaram as Escrituras, é muito válida. Então a tradição protestante é justificada e finalmente defendida na medida em que ela representa uma síntese do ensino único, da única fonte normativa da revelação, que é as Sagradas Escrituras. Quem disse isso foi o Carl Trueman, num bom livro chamado O Imperativo Confessional. Ele disse assim, olha, a tradição ela é justificada na medida em que ela é uma síntese do ensino da própria Escritura. Ela nos permite acercar a Escritura e aprender mais dela. Para os reformadores, a tradição deve estar sempre subordinada às Escrituras. Isso é uma marca distintiva do protestantismo em relação ao catolicismo romano. Se você tem e vem de uma tradição católica romana, o catolicismo romano ele compreende que existem 3 fontes normativas do saber teológico, que seria a Escritura, o magistério, né, e a tradição, o magistério como sendo o ensino da própria igreja, a cátedra da igreja. E eles seriam basicamente fontes equitativas de revelação divina. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a Escritura é a fonte normativa, mas a tradição é uma fonte subordinada que nos auxilia a compreender melhor essa Escritura. Então, nesse contexto que o Dr. Carl Trueman vai apresentar esse gráficozinho aí, que eu acho muito legal, que mostra a necessidade das igrejas de ter credos e confissões. O que seria um credo? Um credo é uma afirmação de fé mais resumida.
a mais conhecida de todas, né, o Credo Apostólico, que não foi escrito pelos apóstolos, mas que sintetiza o ensino dos apóstolos. Mas temos outros, como eu falei, o Credo Niceno completa 1.300 anos esse ano. São afirmações mais sintéticas de fé. 1.700 anos esse ano. Então, a confissão de fé, ela é já algo mais desenvolvido, tá bom? O credo, ele é mais resumido. As confissões de fé, elas tendem a ser mais amplas, porque elas explicam um espectro maior dentro do que é o ensino teológico. E por que é isso importante? Isso é importante porque os credos e confissões, esses documentos históricos, eles não tomam o lugar das Escrituras, mas auxiliam na interpretação da Escritura, ajudando a igreja a não repetir as heresias que surgiram no passado e perder o próprio ensino da Escritura. Alguns pensam, não, ter credos e confissões é algo muito frio, muito rígido, mas ao contrário, ter credos e confissões nos permite manter a igreja sã ao longo dos anos, porque imagine assim, vamos dizer que a igreja Pedras Vivas hoje tem um pastor Leonardo como pastor seu, mas daqui a 50 anos vem o pastor fulaninho. E ele não era muito bom de teologia, ele começou a ensinar umas coisas diferentes. Se a igreja está alicerçada num bom ensino, que ela tem as linhas vermelhas bem estabelecidas, ela não vai sair fora disso. Ela vai dizer, olha, não pode ter esse pastor aqui, por quê? Porque ele está saindo da confessionalidade. Mas quando a gente não tem isso, a gente depende muitas vezes de interpretações individuais. E aí parece que quando você vai em cada igreja é uma igreja diferente, porque é uma pessoa que tem uma ideia diferente, sobre um ponto diferente. Então as confissões de fé, elas nos ajudam a nos manter coesos, a gerar uma identidade, né? Uma identidade como parte do povo de Deus, e no nosso caso, é a nossa identidade presbiteriana, a nossa identidade mais reformada. Então, dentro disso, ao longo da história, foi apresentado alguns documentos importantes que vão ser marcos dentro do que é o protestantismo reformado. Eu escolhi 4 deles, os mais conhecidos, né, que seria a Confissão de Fé Belga, que é o primeiro documento histórico protestante em termos de confessionalidade de fé, escrita em 1560, e a Confissão de Fé Belga tem um detalhe, ela é a única confissão de fé escrita por uma só pessoa, ela é escrita por Guido de Brès, um crente dos Países Baixos, que na época da perseguição de Filipe II, escreve um documento endereçado ao monarca espanhol, dizendo assim, olha, não precisa perseguir o protestantismo porque nós cremos nisso. E aí ele apresenta a fé protestante, a fé reformada, como sendo algo coeso, bíblico e que podia ser claramente compreensível. O Catecismo de Heidelberg é um pouquinho posterior à Confissão de Fé belga, é muito curioso. O Catecismo de Heidelberg é escrito por 2 jovens, Gaspar Olivianus e Zacarias Usinos, é escrito para evangelização de jovens de um protetorado alemão na cidade de Heidelberg. Então ele é escrito como meio de evangelização e discipulado de jovens no contexto do século XVI. Olha que coisa interessante. E só para vocês terem ideia, e aí vem talvez uma notinha histórica, uma nota de rodapé, quando os holandeses invadem o Brasil, né, teve um período que a coroa portuguesa não consegue manter o Nordeste brasileiro, os holandeses chegam no Brasil, eles levam, os holandeses eram protestantes, eram reformados, e eles levam alguns missionários a evangelizar o Nordeste brasileiro. E um dos documentos que eles usavam para a evangelização dos indígenas tupi era o Catecismo de Heidelberg, esse documento aí do século XVI. Depois, os cânones de Dort, que é isso, Dort era uma cidade holandesa, que em 1618 se reuniu para definir e responder um problema dentro das igrejas reformadas holandesas. Um grupo de alunos de um professor chamado Jacob Arminius, o conhecido Armínio, eles propuseram uma série de revoluções dentro do pensamento teológico das igrejas holandesas reformadas, que ficou conhecido como os remonstrância. Eles tinham 5 pontos em relação à doutrina da salvação que eles não estavam de acordo.
E esse sínodo se reuniu para resolver esse ponto. E é desse sínodo aqui que surge a nossa soteriologia, a nossa doutrina da salvação reformada e a conhecida expressão 5 pontos do calvinismo. Né? Vocês já ouviram falar da expressão 5 pontos do calvinismo? Vem exatamente dessa reunião aí, que na verdade são 5 respostas às 5 afirmações desse grupo acerca da doutrina de salvação. E por último, a nossa conhecida Confissão de Fé de Westminster, que eu sempre brinco que ela é a última porque ela é a melhor. Ela pega tudo que tem de bom anteriormente e aí finaliza em 1648 a Confissão de Fé de Westminster, que a gente vai falar um pouquinho dela. Então esses 4 documentos, eles marcam momentos dentro da história do protestantismo reformado e são documentos que a gente lê eles até hoje. Por exemplo, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, para mim, ela é fantástica. Né? A pergunta é: qual a única segurança que nós temos tanto na vida quanto na morte? E a resposta do Catecismo de Heidelberg é que tanto na vida quanto na morte eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, essa é a nossa convicção de fé. Por isso que eu estou aqui. Por isso que a gente consegue passar pelo que a gente passa. Mas, infelizmente, foi criado dentro do nosso meio uma ideia de que a nossa missiologia, a nossa confissão de fé, a nossa confessionalidade, ela é antimissionária. Isso surge dentro da história da igreja, aí no século XIX, século XX, muito forte, né? São historiadores da igreja que vão olhar para a reforma e dizer: esses caras não eram missionários, né? A gente já tem um problema, porque, por exemplo, o pai das missões modernas, o William Carey, um batista mais de linha reformada, foi um cara extremamente influenciado pela leitura do Jonathan Edwards, que era um congregacional reformado nos Estados Unidos do século XVIII. Ou seja, existe uma influência, mas esse pessoal olha para a reforma e diz: a reforma foi antimissionária. E acaba dizendo que as igrejas reformadas e confessionais, e aí vendem algum peixe em relação por exemplo, como uma pessoa que crê na doutrina da predestinação vai ser missionário, como uma pessoa que crê em determinadas coisas vai ser missionário. Então, a minha ideia é mostrar como esses documentos, eles não só são missionários, mas como eles nos ajudam a ser missionários, de uma maneira bíblica, confessional e profunda. Porque eu vejo, às vezes, infelizmente, muitas vezes a visão, e a visão meio correta, que a gente às vezes faz isso, é vender a ideia de que a missão ela é antiteológica, ou seja, a academia teológica acaba dizendo que o problema de tudo é a missão, e a missão acaba dizendo que o problema de tudo é a academia teológica. E aí a gente olha e vê uma pessoa como Paulo, que é o grande teólogo e o grande missionário, uma pessoa só. Então, como esses documentos nos ajudam? Então, a gente vai usar alguns livrinhos que nos auxiliarão sobre esse tema. O da direita, vocês já conhecem um pouco melhor, é o que o Léo usa como base para os estudos aqui da Confissão de Fé de Westminster. Foi professor teu, não foi, Léo? Lá? O Chad Van Dixon, Guia de Estudos da Confissão de Westminster. E os outros 2 foi escrito por um mesmo teólogo chamado Wes Bredenhoff, que são basicamente, esse primeiro, para ganhar os nossos vizinhos para Cristo. É um estudo da missiologia das 3 formas de unidade. O que é isso? As 3 formas de unidade é Confissão de Fé belga, Catecismo de Heidelberg e Cânon de Dort. É assim que ficou conhecido como os 3 símbolos de unidade. E o segundo, que de fato foi a tese de doutorado dele, pela causa do Filho de Deus, a missiologia da Confissão de Fé belga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar olhar 2 conceitos desses 4 documentos e tentar ver, poxa, isso é profundo para a nossa missiologia, isso influencia a nossa prática como igreja missionária? Então, o primeiro tema que eu escolhi foi o conceito de revelação. Conceito de revelação. Né? Como conhecemos a Deus? A Confissão de Fé belga, no artigo 2 da Confissão de Fé belga, diz assim: como é que a gente conhece a Deus? Conhecemos por 2 meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem
contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Todos esses atributos são suficientes para convencer o homem e torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais claramente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Se você já estudou um pouquinho de teologia sistemática, você já soube que normalmente a teologia sistemática divide a revelação de Deus em dois grandes conceitos: revelação geral e revelação especial. De onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso das nossas próprias confissões de fé. A revelação geral é essa revelação de Deus na criação. Deus se revela na criação? Se revela. Mas a revelação geral, de acordo com a Confissão de Fé belga, ela tem como objetivo tornar o homem indesculpável ante a manifestação do poder de Deus. E notem a expressão suficiente. Ela é suficiente, mas não para salvar. Ela é suficiente para quê? Para convencer todo homem e torná-lo indesculpável. Por que isso é importante? Se a gente crê nisso, a gente crê que o senhor português que está na vila não sei o que, aqui perto, que vive numa cidadezinha de 50 pessoas, 100 pessoas, e ele nunca teve acesso ao evangelho genuíno de Jesus Cristo, ele é perante Deus indesculpável, porque a revelação geral de Deus demonstra o seu poder e a sua graça para eles. Isso faz com que um indígena no meio da floresta amazônica, que nunca pisou o pé em uma igreja e nunca ouviu falar do evangelho de Cristo, ele seja indesculpável ante Deus. Por quê? Porque a criação revela a glória de Deus, os atributos de Deus, tornando o homem indesculpável. E aí o segundo meio é a revelação especial. Deus falou por meio da sagrada e divina palavra. E é por meio da sagrada e divina palavra que Deus salva os que lhe pertencem. Olha o que está sendo desenhado aqui. Revelação geral torna o homem indesculpável. Revelação especial, o que faz? É o meio ordinário pelo qual uma pessoa tem acesso à verdade do evangelho e é por Deus salvo. Eu sempre faço esse comentário aqui. Por exemplo, eu não sei se tem dado o devido valor à Escritura. Se eu pedisse para que todos vocês relatassem o que eu vou pregar daqui a pouco. Eu vou pregar em Apocalipse capítulo 5. Acabou o culto, eu pedisse, conte para outra pessoa o que é que o pastor pregou. Você acha que todos vocês iriam contar a mesma coisa? Não. Primeiro, iam ter os que vão dar uma cochiladinha, né? Que está muito cedo, cansado de trabalho. Iam ter as mulheres, que normalmente elas são mais específicas, elas iam ver o tom da minha voz e tudo. Tem os homens que iam ser mais pei, puf, puf, pei, falou isso, aquilo e pronto, né? Se você é mais analítico, eu já soube que tem um pessoal aqui da área de computação, então o cara vai ser, ele falou isso e ponto. Aí se pega uma galera das letras, da psicologia, o cara vai já falar mais da emoção e tudo isso, não é? Mas imagine que eu pedisse para vocês escrever. Então a gente já estaria fazendo algo mais, né? Mas imagine que eu pegasse o meu sermão e desse para você levar para casa, escrito. E vamos dizer que não é o caso, pode ficar tranquilo, que eu fosse aquele pregador que lesse o sermão todo, do início ao fim. E eu desse esse sermão para você levar para casa. Você teria como, de fato, dizer o que eu falei naquela manhã, sim ou não? Sim, porque você teria o escrito do meu sermão que eu li. Deus deu uma revelação escrita. Isso faz com que, quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia ao português, e nós, 4 séculos depois, pudéssemos ter a certeza de que o que ele escreveu ali, traduzindo do grego e do hebraico, é o que nós temos acesso aqui hoje, com adaptações linguísticas, mas é Deus falando. Então, 2 meios. Vamos ver um pouco Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, a segunda pergunta diz assim: o que você precisa saber para morrer
e viver nessa consolação. Por quê? Porque a primeira pergunta é: qual o único consolo que eu tenho tanto na vida quanto na morte? Foi a pergunta que eu citei anteriormente. E aí, como você precisa, o que você precisa saber? Primeiro, a gente precisa saber o quê? Como são grandes os meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. E terceiro, o modo como devo ser grato a Deus por tal liberação. Olha a ênfase aqui na ideia de saber ou de perceber, que eu já aprendi aqui que em Portugal é perceber, né? Então eu já vou adaptando a linguagem. Como a gente percebe algo, como a gente sabe algo. Então, para a gente viver e morrer nessa consolação, que é um sinônimo de salvação na pergunta 1, eu preciso saber de alguma coisa, eu preciso perceber alguma coisa. Vocês já estão percebendo aqui que existe um caráter e uma necessidade de um conhecimento para a pessoa ser salva? E o texto diz 3 coisas, que na verdade, fica o spoiler, essas 3 perguntas são as 3 grandes categorias que são tratadas no Catecismo de Heidelberg. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Quão grandes são os meus pecados e miséria. Preciso saber do meu estado de pecado. Ele vai saber isso simplesmente olhando para a parede, olhando para o céu, olhando para as estrelas? Não. Ele precisa saber como eu sou liberto desse pecado. Ou seja, ele precisa conhecer o meio pelo qual eu sou libertado do meu estado de miséria anterior, que é por meio de Jesus Cristo. E como eu devo viver de uma maneira grata a Deus por tal libertação. Então, na confissão de fé belga, a gente já viu que Deus fala por meio da Escritura, e a Escritura é o meio ordinário pelo qual a pessoa é salva. O Catecismo de Heidelberg já diz assim: eu preciso saber de alguma coisa. Se eu não sei alguma coisa, logo, eu não tenho a capacidade, eu não posso ser salvo porque eu não sei, eu preciso saber, eu preciso perceber. E aí vem a Confissão de Fé de Westminster. Esse artigo aí o Léo já trabalhou, porque ele já está mais adiantado, né? Mas esse é o primeiro artigo da Confissão de Fé de Westminster, da nossa. Ele diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação, da providência, de tal modo manifestem a bondade de Deus e a sabedoria, que os homens fiquem inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para salvação. E por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para os mais seguros estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Vocês primeiro conseguem ver ecos das 2 anteriores nessa? Eu consigo ver claramente, né? O texto está dizendo assim, olha, aquele conhecimento natural, ele é insuficiente para salvar. Ninguém vai ser salvo olhando para o sol e adorando o sol, porque ele não tem conhecimento do Deus verdadeiro. Não. Ele na verdade, se torna indesculpável ante Deus por essa... E o que Deus fez? Deus foi servido de revelar-se de uma maneira especial. Ao longo da criação, a gente tem vários modos de revelação, né? Deus se revelou aos nossos primeiros pais por meio de teofanias. Deus se apresentava diante deles e falava com eles. Aí depois a gente vê Deus fazendo isso pela última vez com Moisés. Curiosamente, na ocasião em que é dada a lei. E aí Deus fala por meio da lei. Mas Deus ainda vai falando por outros modos ao longo do Antigo Testamento. Deus vai dando sonhos, Deus vai dando visões aos profetas para interpretarem essa lei e trazer o povo de Deus à lei do Senhor. Mas aprove ao Senhor falar de uma maneira definitiva por meio do quê? Da Bíblia, da Escritura Sagrada, e tendo cessado, olha que coisa importante, tendo cessado os antigos modos de revelação, torna-se a Escritura Sagrada indispensável para a salvação. Por quê? Porque é por meio da Escritura Sagrada que um conhece, ou percebe, ou sabe aquelas 3 coisas anteriores lá do Catecismo de Heidelberg. Meu estado natural do pecado, minha necessidade de salvação em Cristo e a maneira como eu vivo. Então a gente tem algumas
aspectos já claros. E aí, quando a gente chega nos cânones de Dort, a gente tem um refinamento muito interessante. O cânone de Dort diz assim: a promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler todo mundo junto agora, essa parte que está em amarelo? Esta promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, ao qual Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho, com a ordem de se arrepender e crer. Olha que conclusão lógica. Deus torna todo homem indesculpável por meio da revelação geral. Para que o homem seja salvo, ele precisa ter acesso a um conhecimento. Esse conhecimento, no meio ordinário, vem por meio da palavra. Então, os cânones de Dort compreendem claramente, os teólogos ali reunidos, que a promessa do Evangelho deve ser anunciada a todas as nações e a todos os homens indiscriminadamente. Por quê? Porque é por meio do conhecimento da Escritura que uma pessoa, de fato, pode ser salva. Então, é por isso que os cânones de Dort usam até a expressão de envio missionário. Olha que coisa interessante. Para que os homens sejam conduzidos à fé, Deus envia em sua misericórdia mensageiros desta mensagem muito alegre, a quem e quando Ele quer. Pelo ministério deles, os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado. Por quê? Como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão daqueles se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Olha que interessante. O documento que definiu os 5 pontos do calvinismo diz que o Evangelho deve ser pregado a todos os homens, sem discriminação, a todos os povos, e que Deus, em sua graça, envia mensageiros dessa mensagem, para que por meio do ministério deles, as pessoas cheguem ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Você se lembra da pessoa que lhe apresentou o Evangelho? Você se lembra da pessoa que lhe introduziu a fé em Cristo Jesus? Essa pessoa é alguém que Deus enviou em sua misericórdia como mensageiro de uma mensagem muito alegre. Isso é importante para você. Só que existe hoje milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que não têm acesso a mensageiros fiéis da palavra de Cristo. E a gente tem algumas implicações missiológicas, então, desse conceito de revelação. Qual é? Primeiro, a revelação natural é suficiente para condenar, mas insuficiente para salvar. Querido, eu dou sempre o mesmo exemplo, mas um índio no meio de uma floresta, ele não vai ser salvo olhando para o céu, para a chuva, para o vento. Aí eu vou tocar num ponto complicado para alguns. Ele não vai ter um sonho com Jesus e ser salvo lá no meio da floresta. Por quê? Porque ele precisa ter acesso ao conhecimento de Cristo. Eu creio que ele pode até ter uma inclinação dada por Deus a talvez sair da tribo e ir por um caminho onde ele vai encontrar um pescador que é crente, que está lá, um ribeirinho, que vai falar para ele do Evangelho. Mas ele precisa ter acesso à mensagem. Por quê? Porque como vimos, sem a mensagem, a gente não tem conhecimento. Havemos aqui a necessidade da revelação especial de Deus, a Bíblia. Eu tenho amigos que trabalham com tradução bíblica. Para mim, esses caras são os guerreiros. Para mim, esse pessoal assim, é Deus, e na sua graça, fazendo Deus falar na língua dos homens. Olha que bênção, Deus transformou um jovem português chamado João Ferreira de Almeida. Deus alcançou o João Ferreira de Almeida enquanto ele servia num barco holandês indo para as colônias portuguesas do outro lado do Atlântico, lá do outro lado do mundo. E ele converte esse jovem português por meio de um tratado teológico de um jovem espanhol da minha terra, Cipriano de Valera. Olha mesmo como Deus faz para que hoje a gente tivesse o quê? Acesso à Escritura Sagrada. E a necessidade de enviar mensageiros para pregar essa revelação especial. Por isso que nós somos missionários. Porque nós cremos que pessoas precisam ter acesso. O último conceito, e agora já finalizando, é o conceito de igreja. O que é igreja? A Confissão de Fé belga diz assim: cremos e confessamos em uma só igreja católica ou universal. Eu sempre faço essa brincadeira, né? Aqui a gente fica entre dois termos difíceis, né?
Porque católico a gente olha assim, ó, católico eu não sou. Aí, mas católico mesmo, significa universal. Aí você olha universal e você também, universal eu também não sou. É no sentido de que ela não pertence a um povo só. Glória a Deus, né? Nós temos aqui irmãos do Brasil, irmãos de Portugal, irmãos de alguns países africanos de fala portuguesa. Nós temos pessoas de distintos povos, tribos, línguas e nações. Né? E aí ele diz assim, a igreja é a santa congregação, a assembleia dos verdadeiros crentes que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo e são lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Eu amo essa confissão, essa declaração de que a igreja é a assembleia dos fiéis, é a assembleia dos santos, é a reunião daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Eu vou pular para a gente ganhar tempo para a parte que está lá embaixo. É a amarela. Essa santa igreja também não é situada, fixada ou limitada em um certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade no mesmo Espírito pelo poder da fé. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o conceito de igreja na Reforma não é uma igreja monocromática, de uma cara só, de um acento só, de um sotaque só, de um jeito só. Mas a verdadeira igreja, ela não está fixada ou limitada a um certo lugar, ou a certas pessoas, mas ela está espalhada pelo mundo inteiro. Não sei se você já teve a oportunidade de participar da ceia do Senhor numa cultura completamente estranha à sua. É fantástico. Né? Já tive a oportunidade de ir em alguns países da África, de estar no Kosovo, alguns países ali do leste europeu, de uma língua que você não entende nada, mas aí você está vendo a mesa do Senhor posta, o ministro do Evangelho celebrando o pão e o vinho, e você olha para aquelas pessoas que você não conhece a cara, você não entende o idioma, você não sabe de onde vem, e você se sente um com eles. Porque Deus comprou para si pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. E aí vem a Confissão de Fé de Heidelberg, o Catecismo de Heidelberg. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? E aí Zacarias dos Sinos e Gaspar Olivianos dizem assim: creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, entre todo gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Aqui os caras são crentes. Eles falaram assim, olha, eu creio que Deus reúne para si mesmo aqueles que são seus. Mas esses que são seus, não são todos igualzinhos a mim. Mas eles são pessoas de entre todo gênero humano. Pessoas de cor de pele diferentes. Pessoas de sotaques diferentes, de línguas diferentes. Pessoas de contextos sociais diferentes. Pessoas de distintas nacionalidades compõem essa igreja. E será que você pode dizer, como eles disseram, e eu creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela? Será que você se sente pertencente à igreja de Cristo, à verdadeira igreja de Cristo? Meu irmão, a igreja, ela é universal. A nossa própria confissão de fé de Westminster diz assim: a igreja invisível, que também é católica ou universal sobre o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sobre a lei, consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, e aqui vem a teologia do pacto, é o reino do Senhor Jesus, a casa da família de Deus, fora do qual não há possibilidade ordinária de salvação. Queridos, olha que coisa profunda é dito aqui. Que a igreja, ela é, portanto, não mais limitada a uma nação, mas ela consta de todos aqueles que professam a verdadeira religião em Cristo, que estão no mundo inteiro. O Evangelho, portanto, ele quebra o nosso orgulho nacional. Eita, pastor, é verdade, é verdade. Olha, nós temos uma mania. Sabe qual é a nossa mania? Pensar que a gente é melhor que os outros. E a nossa cultura é melhor que a dos outros. E o nosso jeito é melhor que o dos outros. E aí a gente vê Jesus comprando pessoas de todo povo, tribo, língua e nação, colocando sentado no mesmo banco para adorar o mesmo Jesus.
E a gente olha para isso e a gente fala, existem coisas muito mais preciosas do que a minha cultura, a minha tradição, o meu jeito de ver o mundo. Porque Jesus comprou para ele pessoas distintas. E olha as implicações que a gente tem aqui. Primeiro, a igreja invisível é composta somente dos eleitos. O quê? Eu posso ser membro de uma igreja e não ter nascido de novo. Eita, pastor, pode? Pode, claro que pode. Posso enganar meu pastor, o conselho. Posso parecer o cara mais santo do mundo, dizer que eu confesso, creio em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, mas não fazer parte dessa igreja invisível. Porque a igreja invisível só faz parte daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Estes foram alcançados por meio do Evangelho de Cristo. De acordo com o ponto primeiro, isso é necessário para a salvação, sim ou não? Então, precisaram ser evangelizados. E aí o conceito de igreja universal, eu vou falar um pouco disso na pregação hoje, o conceito de igreja invisível para mim vocês já viram aquele filme que começa por uma cena do final? Né? Um filme que a primeira cena do filme é uma cena, e essa cena está lá no final do filme, e aí acaba essa cena de 2 minutos e volta lá para o início do filme, e a história vai sendo contada até chegar naquele momento. O conceito de igreja invisível é essa cena final. Pessoas de todo povo, tribo, língua e nação adorando ao Cordeiro, com palmas nas mãos, alegrando-se no Senhor e na sua salvação. Essa é a cena final. Como a gente chega até lá, é o que a gente está vivendo. Mas vendo a cena final, a gente já tem uma certeza. Se o meio ordinário é que a pessoa é salva por meio do Evangelho, e a cena final são pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, eu preciso crer que o Evangelho de Deus é eficaz para a salvação de todo aquele que nele crê, seja ele de toda tribo, povo, língua e nação. Que o mesmo Evangelho é capaz de salvar um indígena e um metropolitano que vive na grande metrópole europeia. É capaz de salvar o cara do Sudeste Asiático, das savanas africanas, o agricultor e o pós-doutor. É aquele capaz de salvar o catedrático universitário e o camarada que não sabe ler. Esse Evangelho é capaz e eficaz em todo tribo, povo, língua e cultura. Essa igreja universal, sendo composta de distintas nações, é, portanto, a prova de que o Evangelho é eficaz em todas as nações, culturas, pois a obra do Evangelho conquistará pessoas de todas as nações e culturas. Por que eu sou animado pela minha confessionalidade reformada a me envolver na obra missionária? Se eu tenho uma teologia arminiana, eu vou para o campo e eu penso que eu vou salvar aquele camarada porque eu consigo, eu vou me esforçar. E aí o camarada não é salvo por alguma questão e eu me sinto frustrado. E é interessante que as pessoas olham para a doutrina da eleição e falam, para que a gente vai pregar se Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo? Aí eu sempre digo assim, o Deus que elegeu o fim também elegeu o meio. E qual é o meio ordinário? A pregação do Evangelho de Cristo. Quando eu sou missionário transcultural, como eu e minha família somos há mais de 10 anos, e eu estou trabalhando no campo missionário transcultural, eu creio que aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, em um momento responderão com fé ao chamado irresistível do Evangelho da graça de Cristo Jesus. E não tem coração tão duro que o Espírito Santo não possa quebrar. Não existe cultura tão difícil que o Evangelho não possa arrancar. Não existe intelectualidade tão profunda e ateia que o Espírito de Deus não possa fazer saltar de alegria. E não tem pessoa mais humilde que a graça do Evangelho não seja atraente ao ponto de fazer ele largar tudo e seguir a Cristo. E nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Foi Lutero que disse, né, vocês conhecem as tais 95 teses de Lutero, né, que deu pontapé inicial à Reforma Protestante? Se você já leu elas, você vai ver que Lutero era meio fraquinho naquela época, viu? Se você ler as 95 teses, tem algumas que você vai olhar, isso aqui eu não creio não. E é melhor não crer mesmo não, porque o Lutero do 1517, ele está no início. Ele está meio ainda perdido, mas tem uma tese ali que para mim é fantástica, a tese 62. Lutero diz assim, o verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da graça de Deus. O nosso tesouro não é esse templo, o nosso tesouro não são essas cadeiras, o nosso tesouro não é isso que a gente pode tocar, o nosso tesouro é o evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, queridos, para concluir, não devemos julgar o valor missionário de um documento pelo uso ou não do termo missão.
e sim pela maneira que ele nos ajuda a refletir e cumprir a missão dada por Deus e a sua igreja. A grande acusação contra as confissões de fé reformadas como antimissionárias é assim: eles não usaram a palavra missão. Aí eu sempre digo assim, a mesma coisa é a gente acusar o apóstolo João de ser antitrinitário, porque ele não usou a palavra trindade no Evangelho de João. Tem lógica? Não tem lógica. O conceito está ali, mesmo que a palavra não esteja ali. Então a gente deve avaliar um documento mais pelo conteúdo dele do que pelo uso de um vocabulário específico ou não. O que é que diz o texto da Grande Comissão? Não vou passar não, porque vai estar escrito. O que é que diz o texto da Grande Comissão? Mateus 28. Texto da Grande Comissão? Ide, portanto, a todo mundo, fazer discípulos em todas as nações, né? A galera está falando baixinho, pode falar mais alto. Ide, começa aí? Não começa aí. O texto começa um pouquinho antes. O texto diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na missão da igreja existe um caráter didático de ensino a todas as coisas, não há? Claro que há. Ensina... Oi? Passou dois? Ensina a guardar todas as coisas. Então, quando o Léo é pastor aqui em Portugal, ele não pode ficar só ensinando para vocês um aspecto da Escritura. Ele tem que ensinar para vocês todas as coisas que Cristo ordenou. E nesse sentido, para mim, as confissões de fé são um grande instrumento missionário. Por quê? Porque as confissões de fé são uma síntese do ensino geral das Escrituras. Quando eu ensino, como os reformadores fizeram, nós estamos de alguma maneira ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou à sua igreja. Então, antes de finalizar lendo um texto do Cânon de Dort, eu queria te animar a conhecer esses documentos. Talvez alguns deles você, sinceramente, não conhecia. Eu te animo a buscar. Todos eles estão disponíveis de graça na internet. Domínio público, já passou 100 anos. Você pode arrumar assim, você pode ler, reler, de trás para frente, você pode ler em português de Portugal, você pode ler em português brasileiro, você pode ler em espanhol, você pode ler onde você quiser. Está aí na internet. Pega eles e lê. E vê como eles moldam a tua cosmovisão cristã a ser mais ativo na expansão do reino até que Cristo venha. Eu sou um pastor reformado. Eu sou missionário. E eu creio que essas duas coisas não são uma antítese de termos. Eu creio que a minha teologia reformada me anima a um envolvimento missionário. E eu quero e creio que essa igreja local continuará sendo animada pela sua confessionalidade a ser cada vez mais uma igreja missionária. Porque a igreja de Cristo não é a assembleia dos fiéis reunidas na igreja presbiteriana Pedras Vivas. Mas a igreja presbiteriana Pedras Vivas faz parte de uma igreja que pertence a todo tribo, língua e nação. E eu queria concluir lendo um texto dos Cânons de Dort, que para mim é um dos mais belos que eu li em termos de confessionalidade e do que o Evangelho opera numa pessoa. E talvez você esteja aqui essa manhã e você não conhece a Cristo verdadeiramente. E eu queria dizer para você que Cristo é capaz de fazer isso que eu vou ler no seu coração. Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Como Deus converte uma pessoa? Ele faz com que ouçam o Evangelho, mediante a pregação, e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem.
Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Essa vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece a vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boa obra. Queridos, por que eu sou um missionário com a minha família transcultural? Porque eu creio que o Evangelho de Deus pregado no poder do Espírito é capaz de fazer isso aqui. Algo que a nossa tradição protestante e reformada disse há 4 séculos atrás, 450 anos atrás. E nós cremos que o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Então, eu te animo a conhecer esses documentos, a participar da Escola Bíblica Dominical. O Léo está falando da Confissão de Fé de Westminster. A conhecer esses documentos, ser enriquecido por eles e ver neles as implicações missionárias para a nossa própria vida. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo privilégio que nós tivemos de ler a Tua Palavra, de conhecer um pouco da nossa tradição protestante e reformada por meio dessa aula. Te peço que o Senhor nos abençoe e nos faça cada vez mais uma igreja confessional e extremamente missionária. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém.